Vamos nessa então, gente, porque o Facebook suspendeu nesta quarta-feira uma rede de contas que a empresa disse ter sido usada para espalhar mensagens políticas de desinformação por assessores do presidente Jair Bolsonaro e de 2 de seus filhos. Segundo o comunicado divulgado pela rede social, as investigações envolvem comportamento inautêntico coordenado no Brasil a partir de notícias na imprensa e referências durante audiência no Congresso. Ainda de acordo com o comunicado, as investigações encontraram ligações de pessoas associadas ao PSL e a alguns funcionários nos gabinetes de Anderson Moraes, Alana Passos, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Tércio Arnold Tomás, assessor de Bolsonaro, também foi apontado como administrador de algum dos perfis que divulgavam essas fake news. Ele foi o único responsável pelas páginas identificado na investigação que trabalha diretamente com o presidente. Em nota, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que, pelo relatório do Facebook, é impossível avaliar que tipo de perfil foi banido e se a plataforma ultrapassou ou não os limites da censura. O presidente da CPMI das fake news, senador Ângelo Coronel, apresentou um requerimento no qual solicita ao Facebook o conteúdo das contas ligadas à família Bolsonaro retiradas do ar. Ainda nesta quinta-feira, a Folha de São Paulo divulgou uma matéria em que aponta que o PT teve 9 de suas contas no WhatsApp desativadas nas 2 últimas semanas por envio automatizado de mensagens em um processo que envolveu denúncias de spam político. Para a gente começar a tarde de hoje, ela, Thaís Oyama. São muitas coisas, né, Paulo? Acho que a gente vai estender um pouco essa discussão, mas eu queria fazer um recorte aqui e só contar um pouco para a nossa audiência quem que é esse Tércio Arnaud, porque o nome dele, ele é muito associado ao Carlos Bolsonaro, que seria aí o organizador, o mentor do Gabinete do Ódio, do qual faria parte o Tércio, então por isso ele ficou muito associado ao 02, o filho número 2 do presidente. Mas, na verdade, o Tércio Arnaud Tomás, ele entrou no círculo de confiança da família Bolsonaro, levado pelas mãos do próprio Jair Bolsonaro. Ele conheceu o Bolsonaro lá muito antes da campanha, em 2016. O Tércio era estudante em Campina Grande, na Paraíba, e montou aquela hoje famosa página Bolsonaro Opressor. Montou porque era fã, montou essa página no Facebook porque era fã do então deputado federal Jair Bolsonaro. E daí era tão fã que ele veio para Brasília, ainda em 2016, para conhecer o ídolo dele, que já tinha lido a página tal do Bolsonaro Opressor, já tinha simpatia por ele. Ele veio para Brasília para conhecer o Jair Bolsonaro e, inclusive, ficou hospedado no apartamento que o Jair Bolsonaro mantinha no setor sudoeste, lá no Distrito Federal. Bolsonaro gostou dele, ele adorava o Bolsonaro, e o Bolsonaro, inclusive, chegou a pedir que amigos da Paraíba ajudassem o Tércio a conseguir um emprego, ele era estudante, meio duro e tudo isso. Daí, em 2017, quando a campanha começou a esquentar, o Bolsonaro pediu para o Carlos Bolsonaro abrigar o Tércio no gabinete dele. E assim foi feito, o Tércio passou a trabalhar, não, né? Foi contratado pelo gabinete do Carlos Bolsonaro, mas para trabalhar de verdade para o Jair Bolsonaro. E a família foi que instalou ele num apartamento que eles têm lá na Barra. O apartamento, ele ficava dormindo em cima de um colchão, o Tércio, e trabalhando direto para o Jair Bolsonaro. E foi muito próximo do Jair Bolsonaro candidato. Quando a campanha começou a esquentar de verdade, e daí eles ganharam aquela estrutura, passaram a ter direito à estrutura toda da Polícia Federal, segurança, carro, para baixo e para cima, aí sim que o Tércio foi incorporado de verdade e começou a fazer as viagens e tudo. E as pessoas que dessa época contam que ele era a sombra do Jair Bolsonaro. Era, inclusive, o sujeito que carregava, que ficava com o celular dele na mão. Quando o Bolsonaro estava fazendo uma entrevista, estava fazendo uma reunião, quem ficava tomando conta do celular do Bolsonaro era o Tércio. Você sabe que para alguém deixar o celular na mão de outro alguém, esse alguém precisa ser de confiança. Então, esse era o Tércio, e ele foi, inclusive, muito talentoso, parece que né? Não é essas coisas de redes sociais, muito criativo, foi ele, a título de curiosidade, que inventou aqueles famosos óculos pretos pixados que eles colocavam nos memes toda vez que o Bolsonaro mitava. Todo mundo que viu a campanha, que acompanhou a campanha, deve se lembrar disso. Aí, quando o Jair Bolsonaro ganhou,
Então, Técio foi nomeado para esse cargo comissionado no Palácio, remuneração de R$ 13 mil e pouco, e continuou bem próximo do Jair Bolsonaro. Até muito pouco tempo, o Técio, um dos frequentadores assíduos dos famosos cafés da manhã que tem no Alvorada, que é um pouco meio bagunçado, entra gente, sai gente, e eles ficam conversando lá das coisas do dia, o que vai ser feito, e desse café da manhã participam o Felipe Martins, o general Heleno às vezes, mas sempre o Técio vai lá. O Técio e também o deputado Hélio Lopes, que também é muitíssimo próximo do Técio. O Técio ajuda muito o deputado Hélio Lopes. Então, esse é o nome que foi agora banido, investigado primeiro e banido depois pelo Facebook, sob acusação de liderar uma rede de perfis falsos que fazia o quê? Promovia a imagem do presidente Bolsonaro e perseguia os adversários do presidente Bolsonaro nas redes sociais. O fato do Técio ser tão próximo do presidente, inclusive fisicamente e até hoje, a sala dele é no mesmo andar, fica a pouquíssimos metros do gabinete do presidente. Então, o fato de ele ser tão próximo complica a situação do Bolsonaro, e ainda mais quando a gente sabe que o nome do Técio já tinha aparecido também nas investigações da CPMI das fake news e as investigações que estão em cursos similares no STF. Constantino. Paulo, essa história do Facebook tem todo o cheiro de perseguição e censura, né? A gente sabe que as redes sociais têm sofrido muita pressão, inclusive o Facebook esteve no centro de uma campanha de retirada de recursos de empresas agora, porque estão pressionando essas redes sociais para se tornarem cada vez mais progressistas, sendo que elas já são, né? Já tem ali um critério duplo e já tem uma espécie de filtro muito mais rigoroso com qualquer coisa que venha da direita, de conservadores e tudo mais. Sempre com a desculpa do discurso de ódio e essas coisas, né? Mais vagas e ambíguas. E a verdade é que a turma nunca engoliu a derrota para o Trump nos Estados Unidos em 2016 e Bolsonaro no Brasil em 2018. E eles atribuem, os perdedores, essa derrota nas urnas a esse fenômeno das redes sociais, né? Então, não dispostos a enxergar a realidade fora da bolha, acusam de manipulação, fake news, robô, gado e por aí vai. É o que a gente tem visto se proliferar desde então. O que eu queria saber é se existe um critério único. Ferir os regulamentos da rede social, tudo bem, você tem lá as punições previstas. O que muitos grupos mais conservadores e de direita têm reclamado, e não é de hoje, é justamente que eles são desmonetizados, censurados, retirados, bloqueados e até mesmo suspensos dessas redes, muitas vezes, sem uma explicação mais objetiva. E coisas que, se fossem punir across the board, ou seja, de forma isonômica, né, teriam que punir vários outros que permanecem lá. Então é óbvio que existe um duplo padrão, é óbvio que existe um viés, e isso levanta todo o cheiro de perseguição política, ideológica e censura. Aí tem alguns libertários mais bobinhos que dizem assim, mas é uma empresa privada, não pode falar em censura. Essas empresas cresceram como plataformas neutras, né? Elas se tornaram as praças públicas modernas. Na era das redes sociais, hoje em dia você tem voz ali e elas não são publishers, elas não são editoras, elas não são veículos de comunicação com um viés editorial. Se fosse esse o caso, tudo bem, assume-se assim, mas aí a história é bem diferente, a regulação é diferente, tudo é diferente. Então, quando você se vende como uma plataforma neutra, mas você exerce um filtro ideológico e uma perseguição política, aí a coisa muda de figura. É por isso que tem tido muita reação, e aqui nos Estados Unidos o Trump tem falado muito mais grosso com essas empresas. Além disso, eu quero lembrar sempre uma vez mais que disseminar fake news não é crime previsto, tipificado em Código Penal. A gente fica sempre também com a dúvida de quem vai definir o que é ou não fake news. E como disse no Jornal da Manhã mais cedo hoje nosso colega Zé Maria Trindade, se for condenar gabinete de ataques a adversários e defesa dos seus próprios políticos, né, vamos ter que incluir todos os políticos, todos os partidos, porque todos eles fazem isso. Então essa história de gabinete do ódio virou muito mais um marketing de antibolsonarista fanático, né? O gabinete do ódio não existe como tal, ou então existe em todo lugar.
né? Aliás, aquela que denunciou tanto isso, a deputada Joyce Hasselmann, está envolvida aí em várias suspeitas, acusações e áudios vazados que mostram uma coordenação de um gabinete desse tipo. Eu que já provoquei tudo que é lado extremo, inclusive o extremo do centro, né? Eu sei que existe gabinete do ódio e reação odienta e raivosa em tudo que é lado. No PT, no PSDB, no olavismo, no bolsonarismo e nessa turma de centro que se diz liberal. Né? Eu nunca vi tanta disseminação de ódio e manipulação e ataque pérfido como eu vi, por exemplo, quando eu comecei a criticar essa garotada do MBL. Né? Eles fazem a turma do olavismo parecer escoteiro mirim, nesse sentido. Então, como é que fica essa história, né? Veja que tivemos uma reportagem na Globo falando que foram os robôs e esse gabinete do ódio com essas contas falsas que fizeram, por exemplo, a estreia do Moro como blogueiro da Cruzoé, né, ser tão atacada. Não é verdade, é uma coisa orgânica, como boa parte do bolsonarismo que essa turma da bolha se recusa a enxergar. A estreia do Moro teve lá o vídeo no YouTube, 324 mil negativadas, né, descurtidas, para 42 mil curtidas. Dá quase 8 vezes mais negativo do que positivo. Isso não é gado, isso não é robô, isso são pessoas, isso são brasileiros que estão incomodados com a postura politicamente correta, politiqueira do Sérgio Moro quando saiu do governo. É disso que se trata. Você pode enxergar a realidade ou você pode ficar pedindo para o Facebook censurar todas as contas e chamar de gabinete do ódio de robô. Você então, Josias. Ao desligar da tomada páginas, grupos, contas operadas por prepostos e aliados dos Bolsonaro, o Facebook deu ao presidente do Brasil e aos seus filhos a aparência de uma organização familiar que financia com verbas públicas a disseminação nas redes sociais de ódio contra adversários, mentiras, desinformação. Os operadores ocultavam a identidade, utilizavam métodos que ludibriavam a plateia, fazendo crer que existia uma multidão onde não havia senão meia dúzia de mãos difundindo maluquices. O dono de uma dessas mãos, como já foi realçado, se chama Tércio Arnaud Tomás, operava para o Bolsonaro nas redes sociais durante a campanha eleitoral de 2018, desde janeiro de 2019, trabalha numa sala do terceiro andar do Palácio do Planalto, a poucos metros do gabinete presidencial. Isso torna o presidente Bolsonaro devedor de meia dúzia de explicações sobre o que se passa debaixo do seu nariz ali. Por ora, falaram apenas os filhos, os parlamentares aliados, aí acusam o Facebook de perseguição à direita, cerceamento à liberdade de expressão. Os Bolsonaro e os seus aliados precisam atualizar esse discurso. O propalado gabinete do ódio, e aqui não importa o nome que se dê a esse núcleo bolsonarista, foi mapeado no âmbito de uma auditoria internacional feita em 11 países, coisa solicitada pelo próprio Facebook, que não é nenhuma organização comunista, convenhamos. E o Facebook está agindo porque foi pressionado por grandes conglomerados econômicos que não estão mais dispostos a financiar ódio, mentira, falsidade. Também estão sendo cobrados por seus clientes. Então, isso daqui é um movimento basicamente de mercado. Tem nada de comunismo, de socialismo, de perseguição à direita, nada disso. Movimento de mercado. No mês passado, o WhatsApp bloqueou 10 contas do PT, pelas mesmas razões, porque estavam sendo utilizadas não segundo as regras do aplicativo, que é para a pessoa trocar mensagem com a outra, não. Estavam sendo utilizadas essas contas do PT como contas automáticas, que difundiam ali as mensagens do partido também de forma automática. Foram bloqueadas. E tem que ser bloqueado mesmo todo mundo. PT, PSL, Bolsonaro, seja quem for. O conteúdo, por ora, é menos relevante do que o método. O tema que está em debate aqui não é liberdade de expressão. O que está sendo invocado por esses que fazem o que estão fazendo é o direito à liberdade de empulhação. As pessoas não merecem ser empulhadas, enganadas. Esse material do Facebook vai ser anexado ao inquérito sobre notícias falsas, que está lá no Supremo Tribunal Federal. Depois
vai ser esmiuçado pela Polícia Federal, porque o Supremo vai pedir isso, e pode ser enviado para o Tribunal Superior Eleitoral, onde estão correndo lá as ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. É o Bolsonaro, os seus aliados e familiares, fabricando material contra eles próprios. Semanas atrás, quando parecia que o Bolsonaro estava fora de controle, ele trocou a teatralidade radical por uma cenografia de moderação. O presidente notou que os Bolsonaro, às voltas aí com inquéritos no Supremo, ações no TSE, rachadinha estadual, outra rachadinha municipal, eles estão enfrentando algo muito parecido com uma pandemia judicial. Ainda não se sabe qual será a dimensão do estrago, mas esse surpreendente comedimento do presidente Bolsonaro indica que pode não ser uma gripezinha. Muito bem, gente. Olha, uma notícia de última hora que saiu aqui. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, concedeu agora há pouco o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Fabrício Queiroz e de sua mulher, Márcia Aguiar, que ainda está foragida. Com a decisão, os dois vão para a prisão domiciliar e serão monitorados por tornozeleira eletrônica. Queiroz e Márcia são investigados no caso da rachadinha no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Se algum de vocês quiser comentar, por favor, me comunica. Vai lá, Constantino. Não, na verdade, eu queria voltar ao tema anterior. Essa questão da prisão domiciliar ou não, eu não tenho muito a acrescentar. Eu acho uma decisão, a argumentação é de que ele é risco de Covid, grupo de risco, enfim, eu acho que isso aí é uma coisa menor. Mas eu queria voltar à fala do Josias sobre a questão do Facebook. Primeiro que o Facebook é controlado pelo Zuckerberg, que é um progressista, um democrata. Então, nesse sentido, é óbvio que é de esquerda, mas fora isso tem todo o staff. Segundo que é uma piada de muito mau gosto falar que não há nenhum tipo de viés de um lado ou de outro ideológico. Todo mundo sabe que existe uma perseguição a grupos mais ligados à direita. A PragerU, que é do Dennis Prager, que é um judeu conservador muito moderado, já cansou de reclamar que tem suas contas desmonetizadas, que tem conteúdo suspenso. Fizeram um experimento há um tempo atrás de 2 páginas criadas ao mesmo tempo, uma para atacar Israel, outra para atacar Hamas, e foram subindo de tom na mesma proporção. Uma foi tirada do ar imediatamente e a outra ficou. Óbvio que a que ficou era que atacava Israel, né? Então, todo mundo sabe que tem. É que nem falar que a imprensa não tem viés, né? Essas piadas são de muito mau gosto. Sobre gabinete do ódio ou não, aí eu volto a falar, né? Veja, o maior gabinete do ódio que tem é a Folha de São Paulo, que tem uma coluna de um editorialista, né, um editor de opinião, que prega o assassinato do presidente. Isso é gabinete do ódio, né? O panfleto Folha de São Paulo é o maior gabinete do ódio que existe. Segundo, né, o boicote não é uma coisa de mercado nesse aspecto. Existe uma minoria muito influente e ativa, barulhenta, que pressiona esses grupos e que faz todo mundo se ajoelhar sob a cartilha do politicamente correto. É assim que funciona o mundo. Quem não enxergou isso ainda está hibernando. Essa história de cancelamento, eu fiz hoje, inclusive, uma live sobre isso, escrevi um texto sobre isso. Essa história de cancelamento está assustando até os progressistas, porque eles alimentaram os bichinhos achando que eram gizmos e viraram gremlins. Então, hoje já tem um bando de intelectual progressista assinando carta, falando, calma lá, não vamos cancelar todo mundo, né? Porque eles ficaram com esse papo e agora está se voltando contra eles, né? É evidente que há um clima persecutório nas redes sociais promovido por uma minoria barulhenta, ativa. Não é a voz da maioria e não é uma decisão de mercado nesse sentido. É espada na cabeça, é chantagem, é pressão, é perseguição. Então é disso que se trata. E tem um abaixo-assinado que chegou a 100 mil signatários já, né, contra esse inquérito de fake news, que começou lá num grupo que tinha, inclusive, que era chamado Internet Livre. Tinha um monte de liberal lá, que se dizia liberal, e que hoje está aplaudindo a censura do Facebook só porque atinge o Bolsonaro, né? Então, veja, liberal que se preza não pode ficar aplaudindo esse tipo de coisa, porque hoje pode ir contra o gabinete do ódio do Bolsonaro e deixar em paz o gabinete do ódio da Folha. Mas amanhã pode se voltar contra todo mundo. Ou você defende a liberdade ou não defende. Muito bem, vamos lá, Thaís.
Ah, sim. Então, eu queria dizer que eu acho um pouco ingênuo dizer que o Zuckerberg age como age, porque ele é um progressista e está interessado em defender a própria ideologia. Ele age como age, pautado pelo interesse do capital, que é o interesse dele. Ele quer sobreviver e fazer lucro, que ele está no direito total dele. E a gente sabe que não é de hoje, o Facebook está sofrendo um boicote feroz de anunciantes, que, por sua vez, estão sofrendo, sim, a pressão dos consumidores, que estão desagradados com o tal do discurso do ódio. Então, isso é um mecanismo puramente capitalista e mercadológico, não tem nada a ver com o Zuckerberg querendo defender o comunismo dele ou a ideologia dele, o que quer que seja. Segunda coisa, bom, e prova disso também é que o PT, como lembrou o Josias, teve agora, recentemente, 9 contas bloqueadas no WhatsApp. O WhatsApp, como todo mundo sabe, é do Facebook. Por último, não se trata de combate à fake news, como o Constantino falou, isso é um erro. Eu estou falando isso para que a nossa audiência não fique mal informada. O Facebook bloqueou o que bloqueou e tirou e baniu quem baniu por motivos que não tem nada a ver com a fake news. Olha aqui, disse a chefe de política de segurança cibernética do Facebook, as contas foram removidas por usarem perfis falsos e outros tipos de comportamento não autêntico, coordenado, o que viola as regras da companhia. Portanto, isso não tem nada a ver com fake news, nada a ver com liberdade de expressão e nada a ver com censura. Josias. Primeiro, a gente já discutiu isso aqui dias atrás, comparar jornal com indústria de falsidade, cada um se engana como quer, né? Mas a comparação não é própria. No jornal estão lá colunistas, repórteres, publicando os textos com a sua cara e se sujeitando aos processos, aos questionamentos. Aqui não, é gente que não se mostra, que atua no anonimato e que difunde desinformação. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Do modo como o Constantino fala, daqui a pouco a gente vai chamar o Facebook de Facebook, porque do jeito que ele fala, parece vamos filiar agora o Zuckerberg ao Partido Comunista. Enquanto o Zuckerberg estava lucrando sem que ninguém o incomodasse, ele também não se incomodou com isso daqui. Ele dizia, o discurso do Facebook era de que não era produtor de conteúdo, tanto não cabia a ele ficar fiscalizando esse tipo de coisa. Começou a fiscalizar quando grandes anunciantes, nenhum deles comunista, pelo contrário, movimento absolutamente capitalista, começaram a questionar isso. Por que eu vou botar meu dinheiro nessa indústria de ódio? Aí sim o Facebook foi se mover. E aqui não está em discussão ainda o conteúdo, está se discutindo o método. Era 1, 2, 3 personagens se fazendo passar por uma rede, fazendo falsidade, enganando as pessoas como se aquilo fosse uma multidão estivesse discutindo aqueles temas. É disso que nós estamos falando, a gente no anonimato, difundindo mentira e ódio e atacando pessoas que estavam aliados até ontem, viram comunistas do dia para a noite, como o Sérgio Moro, e era disso que nós estamos tratando aqui. Como já foi dito, também no WhatsApp, alcançaram lá algumas poucas contas do PT. Acho que tem que aprofundar muito mais, porque não é só isso, não, tem muito mais coisa, inclusive na campanha de 2018 também. Agora, as pessoas acreditam no que quiserem. Ah, é uma perseguição. Então tá bem, é uma investigação feita em 11 países só para perseguir o Bolsonaro e os filhos dele. Vamos acreditar nisso, cada um acredita nas tolices que quiser. Agora, os fatos estão aí, é analisar os fatos e não ficar fabricando coisas para justificar o injustificável. Constantino. Os fatos estão aí. Eu dei até os números da negativação do vídeo do Moro, né? Vão chamar de robô no YouTube. Os fatos estão aí, quase 58 milhões de votos. E aí vamos ficar achando que tudo isso não é orgânico, que tudo isso são robôs do Carlos Bolsonaro. É muito mais fácil acreditar nisso quando não se gosta do Bolsonaro e vai dormir e acorda pensando só em atacá-lo. Então os fatos estão aí. Chamar de mercado isso chega a ser uma palhaçada. É só quem não conhece o funcionamento, ou conhece e finge que não conhece. A intimidação funciona assim. Tem aqui nos Estados Unidos um grupo chamado Media Matters, e eles acompanham tudo aquilo que desvia da cartilha
esquerdista, progressista, politicamente correta, e atacam justamente os anunciantes. A Fox News é alvo disso diariamente. Tentaram cancelar todos os anunciantes do Tucker Carlson, porque ele está incomodando no horário nobre da Fox News. É assim que funciona, isso não é mercado, isso é chantagem de bullying, isso é intimidação. É isso que a esquerda tem feito, é a cultura do cancelamento. Eu mencionei isso antes. Agora, se é para pressionar empresas a não financiarem discurso de ódio, tudo bem, eu até entro nessa. Agora, como é que alguém financia a Folha de São Paulo, meu Deus do céu? Né? Um gabinete de ódio, onde prega a morte do presidente em destaque. Alguma coisa está muito errada com isso. Tem que parar de empresário financiar gabinete de ódio formal em forma de veículo de comunicação, o maior jornal do Brasil, pedindo a morte do presidente da República, né, num artigo de destaque de um sujeito que é da edição do jornal. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave. E sobre só pensar em dinheiro ou não, aquele que acha que todo mundo só toma decisão baseada em dinheiro, normalmente é porque só pensa em dinheiro. Existe mais do que dinheiro no mundo. O Mark Zuckerberg, a China, por exemplo, não é capitalista nesse sentido, mas tem gente que acha. Tem gente que elogia muito a China e não consegue criticar muito o modelo. Eles não estão interessados só em dinheiro, não. O Mark Zuckerberg tem um viés progressista, isso é evidente. E pior, o staff dele, a turma de cabelo roxo que comanda essas perseguições, estão lá também, todos eles eivados de ideologia. O projeto Veritas surgiu para desmascarar essa turma e já o fez. Agora, são fatos. Você pode fechar os olhos para o fato para continuar com a narrativa. Josias pediu? Pedi. Os fatos do Constantino são sempre fatos paralelos à China, uma perseguição, a Folha de São Paulo. Acho que ele acha que eu sou acionista da Folha de São Paulo, vou ficar aqui defendendo a Folha de São Paulo. Então, eu não vi fato na argumentação do Constantino, não. Então, eu fico com os fatos. Lamento que o Constantino não veja os fatos e lamento que ele durma e acorde pensando em defender sempre o Bolsonaro, mesmo nas causas indefensáveis. Mas é assim, cada um tem o direito de se enganar com o que acha que é razoável. Constantino. Os fatos aqui, tenho certeza que o nosso ouvinte entendeu e ouviu, mas eu percebo que está cada vez mais difícil você rebatê-los. Então, te resta esse ataque bobo, infantil.